pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui mais uma vez e dessa vez eu vou resolver um exercício bem cascudo para vocês, hein? É um dos mais difíceis da lista. Dessa vez a gente trata um pouco diferente ali o conceito de deflexão, né? E fazer a curva de deflexão para fazer semelhanças de triângulos vai dar um pouco mais de trabalho ali o conceito, mas depois que vocês entenderem esse exercício, vocês conseguem resolver qualquer outro aí do capítulo 2 do livro do Beer, né? ou da lista de exercício que vocês tiverem aí. Sem mais delongas, vou pedir para vocês já deixar um joinha aqui para ajudar no engajamento do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho quem ainda não é inscrito para notificações de vídeos futuros. Chega de enrolação então, bora para os exercícios. Sempre lembrando as 5 etapas para resolver qualquer problema de resistência dos materiais, que são: coletar dados do enunciado / figura, aplicar diagrama de corpo livre, aplicar a terceira lei de Newton, encontrar a área da tensão e, por último, aplicar os cálculos de deformação. Vamos à primeira etapa, que seria ler e coletar dados do enunciado e da figura. Ele diz aqui que a barra BD é feita de latão, então aqui temos esta barra BD aqui, feita de latão, né? E o módulo de elasticidade 105 gigapascal. Então o módulo do latão nós vamos chamar de EL, 105 gigapascal. Tem uma área de seção transversal igual a 240 milímetros quadrados. Nós vamos chamar de AL, que seria a área do latão, 240 milímetros quadrados. Então ele já facilitou muita coisa aqui. Se eu aplicar um corte aqui, eu sei que a área da seção transversal dessa barra é de 240 milímetros quadrados. A barra CE é feita de alumínio. Então aqui, do outro lado, nós temos uma outra barra, que eu sei que o material é o alumínio, e o módulo de elasticidade é 72 gigapascal. Então nós vamos chamar de EA por ser o alumínio, né? 72 gigapascal. E tem área de seção transversal de 300 milímetros quadrados. Então, se eu fizer um corte aqui nessa barra de alumínio, a área da seção transversal desta barra é 300 milímetros quadrados. Sabendo que elas suportam um elemento rígido ABC, que seria este em azul aqui, né? Determine a força máxima P, que pode ser aplicada verticalmente no ponto A. Então aqui, ó, nesse ponto A, qual que é a máxima força P que eu posso aplicar vertical se a deflexão de A não exceder 0,35 milímetros? Então ele está dizendo aqui que o meu sigma A máximo, aqui ó, nesse ponto, né? Se eu tivesse um cabinho aqui, né? Esse cabo aqui poderia sofrer uma deflexão de no máximo 0,35 milímetros. E qual que seria essa carga P? Poxa, esse aqui é um problema bem complexo. Mas vamos lá. Outra coisa que vai acontecer aqui, eu posso olhar para a figura e encontrar os comprimentos. Ó. Eu conheço aqui o comprimento da barra BD, né, que é 225 milímetros, e também o comprimento da barra CE, que é de 150 milímetros. Então, essas são as informações que eu posso tirar do enunciado e da figura. Ok, tenho as informações que o enunciado e a figura distribuíram. A próxima etapa será aplicar o diagrama de corpo livre. Ramificando essa etapa, vamos dividir em mais elementos. No meu caso aqui, eu preciso saber só do elemento ABC. O que está acontecendo no elemento ABC? Vamos esboçar as forças atuantes, que no caso aqui, a única força de aplicação é a força P, que será para baixo aqui. Essa é a única força que eu sei de certeza. O restante será força de reação. Vamos chutar os sentidos das forças, né? Como eu estou imaginando que se eu puxar aqui, eu posso imaginar que as duas forças aqui estão tracionando, eu vou imaginar as duas forças saindo daqui, né? Força BD e a força CE. Né? Coloquei aqui em amarelo para representar o latão e aqui em cinza para representar o alumínio. Então, essas são as forças de reação que eu tenho aqui. Por não ter nenhum dos elementos que esteja engastado ou fixo, né, diretamente, eu não vou ter nenhuma força de reação em ponto, como se fosse aqui FAX, FAY. Né? Por eu ter só barras conectadas, então eu vou ter forças de reação diretamente de barras, né? Ou de tração ou compressão, e não forças de reação em pontos. Aí aplicamos a terceira lei de Newton, iniciando com o somatório das forças em x igual a zero. Observando a figura e analisando que a minha força, a única força que eu tenho aqui está no sentido y, as reações também, eu não vou ter nenhuma
força em x. Então, eu descarto essa hipótese e já posso pular para... e posso dizer que este é o meu verdadeiro diagrama de corpo livre. O somatório das forças em y, então, agora eu posso pular para essa etapa aqui, somatório das forças em y, ficará com a seguinte configuração. A força P está vindo para baixo, como eu considero sempre o sentido positivo para cima, a força P está vindo para baixo, será negativa. O FBD está indo para cima, considero positivo, e o FCE também vai para baixo, então considero negativo. Posso isolar qualquer uma das forças aqui, vou preferir isolar a minha carga P, logo chamo esta sendo a equação 1. A carga P será igual ao FBD menos o FCE. Posso aplicar também o somatório dos momentos em A. Vamos partir dessa estratégia aqui, porque aqui eu não consegui sair do lugar ainda, estou com 3 incógnitas. Então, vou aplicar o somatório dos momentos no ponto A. Como eu estou considerando o sentido anti-horário de rotação positivo, o FBD, quando eu aplico aqui um momento, ele faz girar no sentido anti-horário, então ele é positivo. Força FBD vezes a distância de 125 milímetros, convertida em metros aqui. Já o FCE, ele faz uma rotação no sentido horário. Logo, o sentido desta força será negativo, vezes a distância, que é os 125 milímetros mais os 225, convertidos em metros. Não tenho mais momentos, posso igualar a zero. Resolvendo isso aqui, eu fico com 0,125 FBD, que é igual a 0,35 FCE. Vamos isolar a força BD aqui, que fica com essa configuração de equação. E, por fim, a força BD vai ser igual a 2,8 FCE. Vamos chamar essa como sendo a equação 2. Não resolveu muita coisa ainda, mas conseguimos isolar mais um termo de equação aqui, equação 2. Bom, sabendo que o somatório dos momentos em A não conseguiu chegar também num resultado fixo dos valores de força, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o somatório dos momentos em B e em C. Talvez as equações que saiam daqui possam ser mais construtivas para sair de uma solução. Então vamos seguir essa estratégia então. Seguindo com o somatório das forças em B. E agora meu ponto fixo é o B aqui. A força P vai fazer uma rotação no centro de B, no sentido anti-horário. Logo, ela é positiva, vezes o deslocamento 125 milímetros. Já a força FCE vai fazer um deslocamento no sentido horário. Logo, vai ser negativo, vezes a distância de 225 milímetros. Igual a zero, por não ter mais momentos no ponto B. Fico com esta configuração aqui. Vou isolar o FCE. E agora eu tenho uma força FCE em função da carga P. Já começa a ficar melhor para mim. Enquanto eu tenho as forças em função da carga P, eu posso tentar tirar essa carga P daqui depois. Chamo isso de equação 3. Continuando a resolução, aplicamos o somatório dos momentos em C. Em C agora, esse é o ponto fixo, eu vou ter a força P aplicando um momento no sentido anti-horário, então positivo vezes 125 milímetros mais 225 milímetros aqui. E essa força FBD, ela faz girar no sentido horário, então negativo vezes a distância de 225. Igual a zero por não ter mais momentos. Resolvo aqui essa sominha aqui, fico com esta configuração. A solução da força FBD é igual a 1,555P. Então, agora eu tenho duas forças aqui em função de P. Vou chamar de equação 3 e equação 4. Isso aqui vai me ajudar muito a sair da solução. Bom, não tenho mais como extrair nenhuma informação no diagrama de corpo livre, mas eu vou chegar numa terceira etapa aqui, uma ramificação da terceira etapa, que seria analisar os ângulos de deslocamento. Como eu estou puxando aqui a força P, olha o que está acontecendo aqui, analisando a figura lá também. A
o nosso ponto A vai ter um deslocamento aqui que nós vamos chamar de A'. O nosso ponto B também vai deslocar para baixo aqui, que eu vou chamar de B'. O centro de deslocamento eu não conheço, vai ser um ponto qualquer aqui, que eu não conheço a distância. E o ponto C, ele vai dar para cima ao invés de para baixo, né, que nós vamos chamar aqui esse deslocamento para cima de C', né, essa distância aqui. Eu formo aqui três triângulos, né, um triângulo maior aqui entre A e o ponto F, eu formo um triângulo menor entre B e o ponto F, e entre F e C, do outro lado, eu formo outro triângulo menor. Então, eu posso resumir que o ângulo entre os dois triângulos é o mesmo. A angulação que vai se formar aqui, ela vai ser a mesma. Isso já vai me ajudar bastante, né? Esse tipo de informação já me ajuda bastante. É o seguinte, cada deslocamento aqui, ó, entre A e A', eu vou ter o sigma A, entre B e B', eu vou ter o sigma B, e entre C e C' eu vou ter o sigma C. Bom saber que o sigma A eu conheço, que foi dado lá no enunciado, que é 0,35 milímetros. Né? Agora, esta analogia aqui, ela é um pouco mais complicada. Ó. Se eu pegar esta linha aqui, entre A' e C' e deslocar toda esta linha para baixo, eu fico com essa configuração aqui. Ó. Um triângulo maior ainda, né? Com a mesma angulação, obviamente, e a distância aqui desse ponto aqui vai ser B mais C, o sigma B mais o sigma C, e a distância desse ponto maior aqui vai ser o sigma A mais o sigma C. Então veja que o sigma C, que foi proporcional lá na ponta, ele vai acabar somando nesses dois pedaços aqui e formando um triângulo maior. É como se eu pegasse esta linha aqui e puxasse ela para baixo, né? Ia sobrar uns espaços vazios aqui, mas ele preenche exatamente com a dimensão de sigma C. Então, esta aqui, ó, é a maior sacada desse tipo de problema. Né? Se você sabe que esse tipo de deslocamento pode ser feito para formar um novo triângulo aqui, vai resumir e facilitar muito a resolução do problema de vocês. Então, vamos explorar um pouco mais esse triângulo aqui, fazendo uma relação com a tangente de θ, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Analisemos o triângulo externo, o triângulo maior. Né? O cateto oposto seria essa soma aqui do sigma A mais o sigma C. Né? E o cateto adjacente será essa distância AB mais a distância BC, com essa configuração aqui. Já esse triângulo menor aqui, o cateto oposto será sigma B mais o sigma C, e o adjacente será a distância BC. O que vai interessar para mim, por enquanto, né, eu vou sair pela tangente, né, literalmente saindo pela tangente, aqui, ó, né, a tangente de θ vai ser igual a sigma B mais sigma C sobre BC. Olha só por que eu peguei esta equação aqui. Vocês já vão entender. Vamos chamar ela de equação 5. Vamos continuar aqui com a equação 5. Né? E agora chega o momento que a gente encontra a área da tensão. Nesse caso aqui, facilitou muito para mim o enunciado ter fornecido as duas áreas, então eu não preciso encontrar nada. Essa etapa será, eu posso anular ela, já posso pular direto para a etapa 5, que será aplicar os cálculos. Né? Então vamos aos cálculos de deformação. Sabe-se que a deformação em B é igual à força BD vezes o comprimento o comprimento do latão sobre a área do latão vezes o modo de elasticidade do latão. Substituindo os valores, já que eu fiz uma equação aqui com FBD, eu jogo esta equação aqui, mesmo que ela esteja em função de P, não tem problema. Né? Então, o nosso sigma BD será igual a 1,555P vezes 0,225, que é o comprimento do latão, aqui o LL, sobre 240 vezes 10 a menos 6, que é a área de 240 milímetros quadrados, convertidos para metros quadrados, que fica vezes 10 a menos 6, vezes os 105 gigapascal, que é o modo de elasticidade do latão. Resolvendo essa equação aqui, nós chegaremos a 13,888 vezes 10 a menos 9, P. Então, ainda estamos em função de P, não tem problema. Então, sigma B está em função de P e chamamos essa de equação 6.
Guardamos aqui a equação 6, fazemos a mesma relação com o sigma C, né, que vai ser a força CE, vezes o comprimento do alumínio sobre a área do alumínio, vezes o modo de elasticidade do alumínio. Substituo os valores, eu ainda sei que o FCE é uma equação que detém a função em P, está em função de P, não tem problema. Substituo os valores e resolvo e formo aqui uma equação 7, que é de 3,858, né, todos esses valores aqui, vezes 10 na menos 9, P. Então, ela continua em função de P também, chamamos de equação 7. Ora, agora que eu conheço os dois deslocamentos, σB e σC, mesmo que em função de P, eu aplico aqui na nossa velha equação 5, que estava aqui. Ó. Então, vejamos. Substituindo os valores que eu acabei de encontrar de σB e σC, eu vou ficar com esta configuração aqui, sabendo que BC, né, é a distância de 225 milímetros que está aqui, ó, BC. Logo, a tangente de θ ela é igual a 78,8751 714,7 vezes 10 na menos 9 P. Ainda estou em função de P, mas não tem problema nenhum. Bom, agora que eu tenho a relação com a tangente de θ aqui em função de P, eu vou utilizar o outro lado da equação aqui, pois a tangente de θ também é igual a σA mais σC sobre AB mais BC, né? Fazendo aquele triângulo maior que a gente já tinha relacionado antes. Então vamos a esta relação aqui, tangente de θ igual a σA mais σB sobre AB mais BC. Se eu isolar o σA, eu fico com essa configuração aqui. AB mais BC, que estava embaixo dividindo, vai passar multiplicando a tangente de θ lá do outro lado, e o σc que estava somando o σA passa diminuindo, né? Aí o que eu vou fazer? Vou substituir na equação aqui os valores de AB, BC, a tangente de θ aqui que eu conheço, que ficou esta equação última aqui, e o próprio σc, que eu também tinha feito uma relação lá atrás. Então, substituo todos esses valores e fico apenas com uma incógnita P. Bom, resolvendo esta configuração de equação aqui, eu vou ficar com 0,00035 igual a 23,74728,532 vezes 10 da menos 9 em função de P. Como esse valor todo aqui está multiplicando P, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo, né, o 0,0035. Logo, a força P será igual a 14.737,906 newtons. Então, está resolvido o meu problema. Mas como eu não quero ficar com a consciência pesada e ainda encontrar as forças FCE e FBD, né, já que eu tenho o valor de P, basta aplicar nas duas equações que eu tinha achado lá. Então, eu sei que FCE é igual a 8.187,726 newtons e o FBD era igual a 22.925,632 newtons. Né? Agora sim, né, para não dormir com a consciência pesada, o professor conseguiu resolver todas as incógnitas que tinha no problema de vocês. E aí, pessoal, conseguiram entender? Foi fácil? Não foi fácil. Eu sei que não foi fácil porque esse é meio chatinho. Mas eu não diria que é difícil, tá? Eu diria que ele é um pouco trabalhoso. Né? Depois que você consegue entender ali o triângulo de deformação, fica mais fácil a aplicação dos cálculos, tá? Mas nem sempre a gente consegue sair de uma forma direta. Então a gente vai ter que ficar jogando uma equação dentro da outra para poder sair dos problemas. Dito isso, né, se vocês acharam complicado ou ainda tem dúvidas, por favor, deixe as dúvidas aqui nos comentários para mim tentar sanar as dúvidas de vocês. Sugestões de vídeos futuros também podem deixar nos comentários. Queiram deixar um like, peço mais uma vez para a gente arrebentar de like esse vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho também para notificações de vídeos futuros. Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima!